turminha do terceiro ano, a nossa aula de hoje é do componente curricular de matemática e o assunto é bem fácil, é sobre situações de subtração sem troca. Eu sou a professora Missilene Araújo e estou te convidando para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar nossa aula? A subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair 2 ou mais números, tendo um outro como resultado. O sinal indicativo da subtração, como todos sabemos, é o sinal de menos. A subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática. É a operação inversa da adição. No cotidiano, por exemplo, utilizamos essa operação para calcular a diferença entre idades, valores, quantidades, entre outros. Os números antes do sinal de igual são chamados de minuendo e subtraindo. O valor após o sinal de igualdade é chamado de diferença ou resto. Cada um dos termos da subtração recebe nomes específicos. O resultado da subtração é conhecido como resto ou diferença. E os números envolvidos na subtração são chamados de minuendo, o número maior, e subtraindo, o número menor. E o resultado é chamado de resto ou diferença, como vocês estão vendo aí o exemplo. Só explicando para vocês o exemplo anterior, aí tem um exemplo de uma subtração do número 235 menos 124 e o resultado 111. 235 é o minuendo, 124 é o subtraindo e o 111 é o resto ou diferença. Não esquecer que o minuendo tem de ser sempre maior ou igual ao subtraindo. A subtração é a operação inversa da adição, ou seja, o contrário da adição. Assim como na adição, coloca-se unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Vamos ver agora algumas situações envolvendo a subtração sem troca. Primeira situação. Em uma sala de cinema, há 48 poltronas. Dessas, 25 já foram ocupadas. Quantas poltronas ainda estão vazias? Para responder a essa pergunta, tiramos 25 de 48, ou seja, efetuamos a subtração 48 menos 25. Então, a gente vai fazer a seguinte subtração, 48 menos 25. E para iniciar a nossa continha, a gente vai começar pelas unidades. Eu vou subtrair começando pelas unidades. 8 unidades menos 5 unidades é igual a 3 unidades. 4 dezenas menos 2 dezenas é igual a 2 dezenas. Eu vou chamar o número 48 de minuendo, o número 25 de subtraindo e o resultado, que é 23, eu vou chamar de diferença ou resto. Então, no caso, a resposta é: ainda estão vazias 23 poltronas. Então, nessa subtração, eu não precisei usar trocas. Ou seja, eu não precisei pedir números emprestados. Segunda situação. Para ir
a pé de casa até a escola, Mara anda 360 metros. Se ela já andou 120 metros, quantos metros ainda faltam para Mara chegar à escola? Para saber quanto falta para atingir 360 metros, efetuamos a subtração 360 menos 120. Então, eu vou fazer a seguinte subtração, sempre iniciando pelas unidades. 0 unidade menos 0 unidade é igual a 0 unidade. 6 dezenas menos 2 dezenas é igual a 4 dezenas. 3 centenas menos 1 centena é igual a 2 centenas. Então, chegamos ao resultado da subtração, 240, ou seja, faltam 240 metros para Mara chegar à escola. Terceira situação, Lívia tem R$ 564 e Gilberto tem R$ 350. Quantos reais Lívia tem a mais que Gilberto? Então, para saber quantos reais Lívia tem a mais que Gilberto, é só efetuarmos a subtração 564 menos 350. E sempre devemos iniciar a subtração pelas unidades. Então, a gente vai fazer a seguinte subtração. 4 unidades menos 0 unidade é igual a 4 unidades. 6 dezenas menos 5 dezenas é igual a 1 dezena. 5 centenas menos 3 centenas é igual a 2 centenas. Então, depois de feita a subtração, descobrimos que Lívia tem R$ 214 a mais que Gilberto. Na situação anterior, vimos que Lívia tinha R$ 214 a mais que Gilberto. Observando estas notas, eu queria que vocês me dissessem quais notas representariam o valor de R$ 214. Você vai somar as notas até chegar ao valor absoluto, que é de R$ 214. Então, para ajudar vocês nesta tarefa, vamos fazer essa soma juntos. Eu vou precisar utilizar a nota de R$ 100, né? 100. Vou pegar uma nota de 50, 150 reais. Para chegar a 200, ainda falta mais uma nota. Vou pegar mais uma nota de 50 reais. No caso, já tenho 200 reais, 100 mais 50, mais 50, 200 reais. E ainda falta 14 reais, que é 214 reais. Então, eu vou precisar de mais uma nota de 10, né? Nota de 10, 210. Mas ainda falta 4 reais. Então, eu vou lá para as moedas. Vou precisar de 4 moedas, né? 1, 2, 3 e 4. Então, aí eu cheguei ao valor absoluto, que é de R$ 214. Eu utilizei uma nota de 100, 2 notas de 50 reais, uma nota de 10 reais e 4 moedas, cada uma de R$ 1. Chegamos ao final da nossa aula. Viu, gente, como é fácil subtração sem troca, né? No livro de vocês tem algumas questões com esse assunto. Bora treinar?
Me conte depois se foi fácil fazer os exercícios. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!